Olá, eu sou o professor Maurício Casemiro e nesta aula eu quero falar com você sobre adição. Adição de números inteiros e números decimais. Então vamos para o conceito e definição. Olha lá, a adição é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em adicionar 2 ou mais números naturais. Então aí já começa o conceito. Juntar, adicionar, somar, pegar 1 mais 1 e juntar, vira 2. Muito básico? Sim, as minhas primeiras aulas, como eu avisei lá no meu vídeo de introdução, elas vão ser muito básicas, começando até um pouquinho antes do ensino fundamental, para a gente ter as bases. Por incrível que pareça, o que eu mais vejo em comentários de outros vídeos, de outros canais eu estou no ensino médio, eu estou no ensino fundamental e agora que eu vim aprender de fato como é que faz uma conta de somar, uma conta de dividir, multiplicar, sistemas fracionários, decimais e etc. Então é bom rever, é bom aprender de novo, não tem problema nenhum, tá? Conhecidos como parcelas, números naturais, vamos ver o que são números naturais também, conhecidos como parcelas. Então o que ele está dizendo aqui? Que os componentes de um total, dentro de uma conta de adição, de mais, de juntar, ela tem todos esses nomes, chamam-se parcelas. Tá? Então, se eu tenho aqui, eu vou ser bem básico, se eu tenho uma mão desse lado, eu tenho uma parcela. Se eu tenho outra mão desse lado, eu tenho outra parcela. A soma dessas duas mãos dará 2 mãos. E aí eu tenho o total, né? Que está aqui embaixo já falando. Ó. Você pode chamar de soma, que seria o resultado, ou total. E o que compõe essa soma, esse total, são as parcelas. A gente vai ter mais exemplos práticos para fazer. A adição é conhecida popularmente como soma. O ato de somar alguma coisa ocorre frequentemente no nosso cotidiano, como, por exemplo, somar o troco que recebemos de uma compra para confirmar se está correto. Sim. Porque quando a gente vai fazer, eu vou sair um pouquinho do tema adição para a gente voltar. Quando a gente vai fazer uma subtração, e nós teremos aula de subtração, aqui teremos de tudo, tá, pessoal? Pode ficar despreocupado. É só assinar o canal aí e assinar as notificações que você vai ter o seu ensino fundamental completo aqui no canal e ensino médio também. E ensino técnico, tiras técnicas também. Então, quando a gente vai no mercado, qualquer lugar, e a gente compra lá qualquer produto, e aí paga, digamos que deu R$6, tá? E nós damos uma cédula, uma nota de R$10, ok? Para poder fazer o cálculo do troco, né? É claro que a moça do caixa, o moço do caixa, ele vai ter lá o que a gente chama de PDV, é o próprio aparelho, é o computador que faz o caixa, né? PDV significa ponto de venda, para quem não sabe. Então, o software vai fazer o cálculo normal, assim como uma calculadora que eu tenho aqui, eu vou mostrar abrindo ela, olha ela aqui, ó. A calculadora do Windows faz a soma. Rápido, prático, sistêmico, né? Só que a gente tem que aprender a fazer aqui na cabeça, porque um dia se não tiver PDV funcionando, a gente vai parar de vender? Não. A gente coloca a calculadora, a pilha ali do lado e vai vendendo, conforme for a contingência do mercado, né? Se ele aceitar trabalhar assim, tudo bem. Mas você tem que estar preparado para trabalhar com a matemática em diversas situações. Mais automatizado, menos automatizado ou de cabeça se precisar, tá? E aí o que acontece? Custou R$6 o produto que você comprou. Você dá uma nota de 10, tá? A conta de menos, ela é assim, 10 menos 6, ou seja, o valor que você tinha em mãos menos o custo do produto, o valor que custa o produto. É igual a o valor do troco, que é o que sobra, o que resta. Calma que a gente vai falar de subtração mais para frente. Esse é o cálculo que a gente faz na escola, é o cálculo convencional. Mas quando a gente está realmente ali no dia a dia, nós fazemos a operação inversa. Nós pensamos assim, tá bom, eu tenho R$10 em mãos e o produto custou R$6. Quanto é que eu vou ter que ter na mão para que, completando aos R$6, que é o custo do produto, eu chegue aos R$10, que era o que eu tinha em mãos. Olha só, é uma operação inversa, é uma operação de adição. Então, quer dizer, até para uma operação de subtração, eu faço a adição no formato inverso para chegar ao resultado. Então, naturalmente, fazendo a conta de menos, né, de subtração, eu tenho 10, tiro 6, fico com quanto? Qual é o meu troco? Qual é o valor que a operadora de caixa tem que me devolver?
E agora, se eu quero fazer a operação inversa para chegar até o valor que eu tinha originalmente, que era R$10, eu faço o procedimento de adição. Então a gente faz, tá, R$6, né, mais 1 é 7, não chegou nos 10. 6 mais 2 é 8, não chegou nos 10. 6 mais 3 é 9, não chegou nos 10. 6 mais 4, 6. 7, 8, 9, 10. Ó, de novo, 6, 7, 8, 9, 10. 6 mais 4 é 10, como eu acabei de confirmar. Contei 4 dedos e falei o número 10 porque eu fui somando um a um. Então quer dizer que 4 mais 6 é 10. O troco é R$4. Eu descobri através da adição, tá vendo? Por isso que nesse exemplo ele comenta aqui que nós usamos no cotidiano principalmente para passar troco, fazendo a operação inversa, que é a de adição, né? A adição é a inversa da subtração. Conta de menos é inverso de conta de mais. Para poder a gente utilizar a operação de soma, tá? Aí, por isso que às vezes a gente olha muitas vezes para um tipo de frase e começa a falar, nossa, mas ele troco é menos, ele está falando demais, hoje é aula de adição, porque a gente pode fazer o processo inverso, tá bom? O sinal indicativo é o sinal de mais. Este é o operador matemático. Então, aqui ele fala o seguinte, ó, essa frase diz o seguinte, o sinal indicativo é o sinal de mais. Este é o operador matemático. Tá? É isso que ele diz aqui, é o que você vê, é o sinal de mais. Mais, adição, juntar, somar, mesma coisa, tá bom? Então, vamos aí para o próximo slide. E nós entramos agora na prática, tá? Em operação entre números inteiros. Então, vamos lá para a parte prática aqui da explicação. Uma operação matemática, dentro da aritmética, sendo ela de adição, trazer bem para cá para a gente aproveitar os espaços aqui. Veja, eu posso fazer uma operação de matemática simples, que não precisa nem montar conta, mas eu vou montar, por exemplo. 6 mais 3, pegar esse exemplo aqui, ó. 6 mais 3 é igual. Você pode ver expressa a operação matemática dessa forma, e você pode montar a conta, que é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. 6, o mais vem do lado esquerdo aqui, e o 3 vem embaixo do 6. E você passa um traço. O traço é para vir o resultado aqui embaixo, seria mais ou menos como esse igual aqui. De 3 para chegar no 6, ou melhor, 6 mais 3 é 9, né? Porque 6, 7, 8, 9. É uma operação simples com um algarismo só, né? Em cada casa, que é uma casa de unidade apenas para cada uma parcela. Essa aqui a gente não pode esquecer que é uma parcela, e essa aqui a gente não pode esquecer que é uma outra parcela. Então a gente chama essa aqui de parcela, eu vou chamar de parcela 1, e essa aqui também de parcela, eu vou chamar de parcela 2. Essa aqui eu posso chamar de soma ou resultado. Soma ou total, perdão. Não deixa de ser um resultado, mas para adição é soma ou total. Se falar soma tá certo, se falar total tá certo. Parcela 1 e parcela 2. Bom, aqui é uma soma simples, né? Com um algarismo apenas, usando uma unidade. A gente não pode esquecer da unidade, da dezena e da centena. Por isso que eu falo que começando a dar aula de ensino fundamental, muitas vezes a gente vai precisar voltar um pouquinho até antes do ensino fundamental para rever algumas questões, como por exemplo, o modelo decimal de unidade, dezena, centena, quando a gente fala de número inteiro, né? Unidade de milhar e assim vai, centena de milhar, e aí depois a gente passa a falar de número decimal, onde a gente tem o décimo, onde a gente tem o centésimo, o milésimo e assim por diante. Mas a gente já chega lá, tá? Vamos falar sobre o número inteiro por enquanto. Mais uma opção aqui, ó, 5 mais 2 igual, vou até mudar de cor aqui, aonde a gente vai ter o 5 como parcela, o 2 como parcela, e aí a gente tem o resultado. 5 mais 2 é 7, né? 5, 6, 7. Ó, coloquei 2. 5, 6, 7. Coloquei 2 e falei 7. Então quer dizer que o 2, que o resultado disso é o que eu estou verbalizando, né? Enquanto eu coloco o número que eu estou aqui, ó, adicionando, a parcela número 2. E aí, eu poderia ter montado isso assim. 5, mudar de novo aqui a cor. 5 mais, o mais sempre aqui do lado esquerdo, tá? Igual aqui, ó. Tá? 5 mais 2, 7.
Resultado 7. Muitas vezes você vai ver esses dois tracinhos aqui na perpendicular, tá? Não é nem assim, porque isso é igualdade, e não é nem assim. Isso aqui são dois pipelines, né? Dois pipes aqui. É assim, ó. Na perpendicular, assim, tortinho. Isso demonstra que você está frisando que é o resultado, é a soma, é o total, ok? Daquele cálculo que você está realizando. Então, deixa eu usar a borracha aqui só para ajudar a gente. Ok. Segunda opção foi essa, né? A terceira aqui já vai vir aqui, ó, a casa da dezena, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho 48, vou passar um traço aqui. Eu tenho 48 mais 5. Então, nessa parcela, eu tenho unidade e dezena. E nessa segunda parcela, eu tenho somente a unidade. Coloco a igualdade e vou tentar achar a minha soma, o meu total. Vamos montar aqui, ó. 48 mais 5. Notou que o 5 ficou bem aqui debaixo do 8? Ele precisa ficar debaixo do 8, porque ele é unidade, assim como o 8 é unidade. Números que vão de 0 a 9 são unidades. Passou de 9 já é dezena. De 10 a 99 é dezena. Passou de 99 é centena. E por aí vai, assim sucessivamente. Então, para poder fazer o cálculo, eu coloco mais aqui. Nesse caso, eu até poderia, veja só, vou apagar aqui e vou fazer o seguinte. Vou apagar esse mais aqui e eu vou trazer essa pontinha, o meu traço, senão ela não vem. Vou trazer um pouquinho para cá, tá? Por quê? Porque eu posso colocar o meu mais aqui. Eu posso colocar o meu mais aqui. Ou eu poderia também colocar ele aqui embaixo do 4. Por que isso? Porque nesta somatória, na parcela 2, que é a linha 2 aqui de baixo da conta, eu não estou utilizando a casa da dezena, eu tenho apenas o número 5. Então eu posso colocar aqui, para a conta ficar mais enxuta e até eu ter mais espaço para as próximas contas aqui. Simplesmente por isso. Agora, se eu tivesse, por exemplo, o número 35, somando 48 com 35, aí eu já não daria, mas também não precisaria, porque o mais entrando aqui é mais para a conta ficar item embaixo de item, facilitar o seu olhar visual para a conta aqui armada. Como eu teria o 3 aqui, aí eu coloco o mais aqui fora. Não tem problema. Somo 8 com 5 e 4 com 3. Nesse caso eu não tenho 3, então a escolha minha é deixar o mais aqui ou deixar o mais aqui. Ah, mas tem diferença? Vai dar diferença no resultado? Não vai. Porque aqui é zero, aqui é nada, o mais vem para aqui só para ocupar o espaço visualmente, ok? Se você quiser, senão você monta assim. Tá? Tem algumas perguntas que as pessoas fazem se faz diferença ou não. Não, para o resultado matemático não vai fazer diferença. Isso aqui é só um aspecto visual para a sua organização visual, tá bom? Então, eu vou começar a fazer a soma. 8 mais 5 dá 13, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui coloquei 5 a mais e falei 13 porque é o resultado. Bom, já de cara a gente vai ter aqui uma soma com reserva. Eu vou diferenciar para vocês na parte dos exercícios complementares o que é uma soma com reserva ou sem reserva. A gente já viu que tem soma com um algarismo só, a gente já viu que tem soma com dois algarismos aqui, casa de unidade e casa de dezena, que pode somar 2 com um só, 2 com 2, né? Ou seja, dezena com dezena e assim por diante. São várias formas de fazer vários tipos de soma e todas elas estão ainda sendo feitas com números inteiros por enquanto, tá bom? 8 mais 5 é 13. Eu vou colocar o 13 aqui embaixo? Não. Não porque eu ainda tenho 4 para somar, mas não é só isso que justifica eu não poder colocar o 13 aqui. O que mais justifica, tá? Também justifica ter o 4 para somar. Se eu tivesse, ó, somente o 8 mais o 5, tudo bem. Então vamos esquecer que tem o 4 aqui, seria 8 mais 5. Acabou a conta, não tem mais nada para somar e eu poderia colocar o 13 aqui embaixo. Mas, além de eu ter o 4, o que é a primeira justificativa do porquê eu não posso colocar 13 aqui embaixo, eu ainda tenho uma mais forte, que é,
Se eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, caso existisse, tá? Nesse caso não existe. Então, esse aqui não pode ficar aqui, porque ele tem que subir primeiro para somar, tá? Olha só, 8 mais 5 deu 13. Se a gente reservar o 13 aqui, a gente vai descobrir que a gente tem 3 unidades e a gente tem uma dezena. Uma dezena não é a mesma coisa que 10 unidades? Quando a gente tem lá 1, 2, 3, 9, 10. Da nona unidade para a 10ª unidade, essa 10ª unidade, ela vira uma dezena. Ela é equivalente, ela é a mesma coisa que uma dezena. Se ela é a mesma coisa que uma dezena, ela não pode ficar mais aqui na coluna da unidade. Ela tem que ir para a coluna da dezena. Só que aí, vou dar Ctrl Z aqui, só que aí, o que acontece? Tem que ir aqui para cima, tá? Até porque eu poderia ter número aqui embaixo. Eu não vou colocar aqui embaixo também. Você pode olhar e falar, tá bom, tem que ir para a coluna da dezena. Ah, tem espaço debaixo do 4, vou colocar aqui e vou somar. Não, mesmo que esteja vazio, não é o lugar de eu colocar o 10 aqui. Esse 1 é 10, é uma dezena, não pode esquecer, tá? Ele representa 10 aqui, porque está na coluna da dezena, está na casa da dezena. Ele tem que subir aqui para cima numa nova linha, geralmente a gente coloca pequenininho, né, para saber que é um número que está subindo. Eu posso até mudar de cor aqui, ó, para ficar mais interessante, mostrar o que é resultado, né, o que é parcela está em branco, e o que é soma, o que é total está aqui, ó. Então, 8 mais 5, 13, ó, vou diferenciar, subiu 1 aqui. Porque aqui poderia ter número. Lembra que eu acabei de falar que poderia ser 48 mais 35, se eu não me engano? E aí, se ia colocar 1 aqui, enfiado dentro do 3 aqui, não ia dar certo, né? Se eu nem conseguir ver, a conta ia ficar feia, né? E vai ficar incorreto, né? A montagem está correta. Eu preciso subir 1 porque é a casa da dezena, e esse 1 ele vai somar ao 4 depois. Veja só, vamos repetir. 8 mais 5, 13. Ficou 3, porque o 3 representa unidades e eu estou na coluna da unidade. E subiu 1, porque o 1 representa o 10 e 10 é uma dezena, né? 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena, é equivalente. Foi para a coluna das dezenas em cima do 4 aqui. Aí sim, eu vou falar o seguinte, olha só como é que a gente faz. 4 mais nada é igual a 4 mais 0, que é igual a 4. Se eu tenho 4... qualquer coisa aqui na mão, 4 canetas, e eu não ganho mais nenhuma, eu continuo tendo 4 canetas, então o 0 ele é nulo, né? Só que aí eu não posso esquecer que eu não vou colocar o 4 aqui, eu tenho 1 que subiu, então é 5, 4 mais 1 é 5, e aí sim eu coloco 5 aqui. Tá pronta a minha conta, 53, tá? É assim que a gente faz. Bom, agora a gente vai fazer aqui o inverso. Olha que engraçado, não é muito habitual fazer desse jeito que eu vou fazer aqui. Geralmente quando você vai fazer suas contas aí na escola, sempre o enunciado, o seu professor vai te passar aqui um número que tenha em cima uma quantidade maior e embaixo uma quantidade menor. Não em valor, porque pode ser que eu tenha, por exemplo, aqui 15 mais 68. 68 é maior do que 15 e está embaixo. Então aqui não tem problema, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim, ó, um número que tenha 2 algarismos em cima e 1 algarismo embaixo. Geralmente vai te passar assim, 15 mais 5, né? 38 mais 2, tá vendo? Sempre 2 algarismos que tem dezena e unidade, somando com 1, que tem apenas uma única unidade. Perdão. E aí você coloca essa única unidade aqui embaixo. E o número que tem dezena e unidade vai para cima. Geralmente você encontra assim. Só que daqui a pouco eu vou explicar, que existe uma propriedade da adição que é comutativa, ou seja, não importa a ordem que você vai somar as parcelas, tá? A gente não pode esquecer, ó, que cada número de uma adição que compõe uma adição é uma parcela. Então, não importa a ordem em que estão as parcelas. A gente precisa saber que o resultado vai ser o mesmo. Então, isso quer dizer que eu posso pegar esse exemplo aqui, ó, 9 mais 72. Veja, é estranho, mas dá para fazer do mesmo jeito, tá? 9 mais 2 é 11, né? 9, 10, 11. Colocou 2, ficou 11. Fica 1 aqui embaixo na casa da unidade, porque 11 é composto por uma unidade e uma dezena, tá? Ó, essa aqui é a dezena. E essa aqui é a unidade. Ok? Fica 1 do 11 aqui da unidade e sobe 1 para cá, na dezena. 7 dezenas mais uma dezena
é 8 dezenas, é 80, né? Só que como a gente está representando como um único algarismo, não vai colocar 80 aqui que vira 801. É 8. Então, 72 mais 9 é 81, tá? O que acontece aqui? Eu vou dar Ctrl Z em tudo aqui, ó. Não tem problema, reproduzir aqui, 9 mais 72. Não tem problema eu transformar isso aqui em 72 mais 9. É o mesmo valor, a parcela é a mesma, 72. A outra parcela também é a mesma. Isso eu não posso alterar, o valor. Mas a disposição não vai ter problema. Olha aqui, 2 mais 9 é a mesma coisa que 9 mais 2, é 11 do mesmo jeito. Se você tem aqui, ó, 2 e adiciona 9, vai dar 11. Se você tem 9 e adiciona 2, vai dar 11 do mesmo jeito, tá vendo? Se eu trocar o formato da função descendo ou subindo, eu estou trocando de ordem, montando a conta diferente ou pensando diferente, mas o resultado é o mesmo. Não tem problema, ó. Isso aqui vai dar 11, fica 1, sobe 1, tá vendo? Subiu 1 com 7 do mesmo jeito que tinha subido 1 com 7 aqui. E aí, 7 mais 1 é 8, tá? Vai dar 81 nos dois lugares. Deixa eu colocar aqui 53, não fica sem o resultado que a gente fez essa soma montada aqui. Então, olha só, sem problema nenhum, tá? Eu vou fazer aqui mais um exemplo e vou montar aqui 19 mais 28, no formato normal de uma linha e montando a conta. 19, mais 28. Pronto, conta montada. 9 mais 8, já vou fazer de cara. 9 mais 8, 17, né? Então a gente põe o 7 aqui e sobe 1. 7 unidades fica, uma dezena sobe para casa da dezena, tá bom? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Professor, você repete tanto essas coisas. Posso te dizer uma coisa? Eu pensava a mesma coisa quando eu estava aí do lado da carteira, observando o professor. Que saco, toda hora fica falando esses conceitos. Mas o conceito ajuda a gravar. O conceito ajuda a fixar. Quando você fixa a regrinha, o conceito, você aplica em qualquer exemplo que você precise, tendo a regrinha em mente. Então é chato ouvir? É. Mas faz uma diferença, porque é, na verdade, essa regrinha que vai te fazer executar o que você precisa, tá bom? Como é que eu faço a soma convencional? Eu teria que somar 1 mais 2 se eu não tivesse subido nada. Lembra que eu falei da propriedade comutativa? Você continua podendo fazer para não se perder. Então, olha o que eu vou fazer. Esse 1 já do 19 aqui, que é uma dezena, eu vou somar com essas duas dezenas do 28 aqui, que é 20, né? 10 e 20. 1 mais 2, que é a mesma coisa que 10 mais 20, porque eu estou na dezena, mas vamos falar dos números aqui que fica mais fácil, ó, já que a conta ela é armada com um algarismo só, nessa casa da dezena. 1 mais 2 é 3, mas eu não vou colocar direto 3, que eu tenho mais um aqui que subiu do 17. 3 mais 1, 4. Ah, professor, eu poderia ter feito 1 primeiro aqui, com esse 1 para dar 2. Opa, risquei sem querer. O 1 que subiu com esse 1 que já estava para dar 2 e os dois com os outros dois para dar 4, sem problema nenhum. Poderia ter feito esses dois com esse 1 aqui, ó, sem problema nenhum, a ordem não afeta. O resultado vai ser sempre 4, tá bom? Então, 19 mais 28, 47, tá? Uma próxima conta. Olha só, nessa conta aqui, eu tenho uma mistura, né, de quantidade de casas. 5 mais 42 mais 322. Ó, entrou aqui a casa da centena, tá? Vou colocar uma igualdade e vamos montar a conta. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Do jeito que a conta está expressa aqui em uma linha, eu poderia montar assim, ó, tomando o seguinte cuidado. 5 mais 42. Eu posso fazer isso aqui? Não, porque senão esse 5 fica parecendo que é 50, está na casa da dezena, essa é a casa da unidade. Então, unidade embaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, aquela mesma história. 322, posso meter o 322 aqui? Não. Olha lá, o 2 é aqui,
O 20 é aqui, o 300 é aqui sobrando, porque nessa linha não tem centena, nessa linha não tem centena nem dezena. Aqui na primeira linha eu tenho só unidade, aqui na segunda linha, né, parcela, eu tenho na segunda parcela da segunda linha, dezena e unidade. E na terceira, centena, dezena e unidade. Ou, como a gente aprendeu na escola, unidade, dezena e centena, indo sempre da unidade para a dezena, a centena, né, indo para a esquerda, da direita para a esquerda. Olha, já que eu encaixei unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena sozinha porque não tem mais nenhuma, agora eu posso fazer a conta. Ela tá estranha, começando assim meio pontuda? Tá, mas não vai fazer diferença. Basta que você siga essa regrinha de colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Se tiver milhar, milhar embaixo de milhar. Se te facilitar, você pode fazer isso aqui, ó. Criar colunas, ó, para montar, só para montar. Cria de lápis, depois se apaga. Organizou, apaga, que você vai ter tudo montado. Até você pegar a prática. Pegou a prática, você vai fazer já igual eu, colocar aqui certinho, montar certinho, tá? 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 4 mais 2, 6. 3 mais nada, nada. Ou melhor, 3, né? Eu tenho 3, não ganho nada, continuo com 3. Peguei. Então, olha lá. 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Tá? 4 mais 2, 6. E 3 mais nada, 3. Aqui eu tinha um mais nada também, né? Um mais 0 aqui. 4 mais 2, mais 0. Continua 6. 369. Bom, o resultado aqui é 369. Professor, se eu tivesse feito no modelo em que eu estou mais acostumado, mesmo sabendo que a conta linear, essa aqui é a conta linear, é uma linha, né? Olha lá. Ela está exposta desse jeito aqui, está montada desse jeito aqui. Na montagem da conta, se eu tivesse colocado primeiro o número 322, depois o 42 e depois o 5, porque tem com centena primeiro, depois só com dezena, depois só com unidade, desde que esteja, novamente, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena, não tem problema nenhum. O resultado também é o mesmo. Deixa eu passar aqui uma linha digna. Aquela estava muito torta, estava subindo a serra. Olha lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Mesma coisa, tá vendo? 2 mais 4 é 6 do mesmo jeito. E 3 mais nada é 3, 369. A única coisa é que montando a conta do jeito que ela está expressada originalmente, eu começo somando diferentes algarismos, mas que estão contidos em o mesmo propósito de soma. Então aqui eu comecei 5 mais 2, depois mais 2. Aqui eu comecei 2 mais 2, depois mais 5. Só isso que muda. Aqui eu tinha feito 4 mais 2, aqui eu fiz 2 mais 4. Aqui eu tinha feito nada mais 0. E aqui eu fiz 3 mais nada mais nada. Então quer dizer, o resultado é o mesmo, tá bom? Vamos apagar aqui, já está bastante riscado. A gente começa aqui de novo com alguns outros exemplos. Olha só, esse exemplo aqui, ó. 587 mais 871. Vamos montar. Esse aqui é centena, dezena e unidade, né? Unidade, dezena e centena, as duas parcelas vão ter unidade, dezena e centena. Então, 587 fica até mais fácil montar. É só você começar a colocar do mesmo jeito que o anterior. Olha lá. Mais 871. Coloco mais aqui para saber que operação que você está fazendo. 7 mais 1 é 8. 8 mais 7 é 14. Né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É 15. E, olha lá. 8 mais 5, 9. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais 1, 14. 1458. Esse 5 está parecendo um 3. Deixa eu apagar ele aqui rapidinho. Essa mesa digitalizadora não está tão boa, ela é bem simplesinha, então pode ser que minhas letras, meus números não fiquem tão confortáveis, tá? Eu até gosto do meu número, mas não estou culpando não, é uma mesa digitalizadora baratinha mesmo. Um dos objetivos de montar esse canal é conseguir comprar uma mesa melhor, que fique com uma letra um pouquinho melhor. Se você não estiver entendendo muito, você me dá o feedback aí, tá?
mas mais para frente eu vou conseguir comprar uma mesa digitalizadora melhor e aí melhora um pouquinho, que aí os pixels dela, né, os pontos por polegada, eles são mais precisos e aí é como se eu estivesse escrevendo num papel mesmo. Mas tá legal, né? Dá para entender. É um outro número que eu deixo diferente aí. Então tá aí. 1458. Vamos colocar o resultado aqui. 1458, tá bom? Próximo exemplo, último exemplo, na verdade, desse nosso primeiro slide aqui, para você pegar bem. Minhas aulas são com bastante exemplos, tá? Eu sei que pode ser que no primeiro exemplo para você seja suficiente, mas eu gosto de passar bastante exemplos para poder fixar. E aí vão ter mais ainda. Eu estou fazendo nesse modelo aqui, depois vai ter na lousa, vai ter no papel. Eu vou trabalhar com 3 formatos aqui, tá? Para ver qual fica melhor para vocês. Vocês vão dando feedback aí, ó. 2.635. Eu quero somar um 752. Uma coisa, pessoal. Quando a gente chega no 1000, na casa do milhar, a gente pode pôr ponto ou não. Tá vendo que eu coloquei aqui e que eu coloquei aqui? Se eu não colocar, não tem problema nenhum. Eu também estou certo, tá? Em alguns enunciados, em alguns lugares, vai ser exigido, em outros não, tá bom? Eu prefiro porque eu aprendi desse jeito e eu acho melhor, na hora que eu bato o olho, isso me dá uma segurança melhor do que aquilo que está à esquerda do ponto. Ele é milhar, ele é unidade de milhar e assim por diante, né? Centena de milhar e assim por diante. Mas você não tem a obrigação de colocar para saber que aquilo é uma unidade de milhar e assim por diante. Bom, na hora de montar a conta, por exemplo, é um exemplo. Olha lá, 2.635 mais, vou colocar o mais lá fora, tá? Mesmo tendo espaço para colocar ele aqui dentro, debaixo do 2, 752. Olha lá, 5 mais 2, 7. 3 mais 5, 8. 7 mais 6, 13. Vai o 3, sobe 1. Deixa eu fazer com um número diferente aqui. 5 mais 2, 7. 3 mais 5, 8. 6 mais 7, 13. Vai o 3 aqui. Fica o 3 aqui, vai o 1 na verdade. Quando a gente fala vai, é que vai lá em cima, tá? E o que fica é o que fica aqui embaixo. Então ficou 3, subiu 1, já expliquei por que isso acontece, né? E aí, agora só sobrou 2. 2 mais 0 mais nada é 2. Só que tem 1, então 2 mais 1 é 3. E minha soma fica 3.387. Unidade embaixo de unidade, não podemos esquecer. Ó, vou passar um traço aqui. Opa, tá ruim essa caneta. Olha lá, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena, eu vou conseguir, centena embaixo de centena, e eu tenho que chamar de unidade de milhar, ou simplesmente de milhar, quando eu souber o que eu estou falando, tá? Milhar embaixo de milhar, 3.387. Okay? Operação de adição entre números decimais. O que é um número decimal? A gente pode tentar traduzir isso mais brevemente para um número que vai vírgula. Um número que vai vírgula é um número que tem sua parte inteira e a sua parte decimal. Vamos tentar relembrar para quem ainda não aprendeu ou para quem esqueceu. 3 é um número natural, é um número inteiro, tá? 2,5, também chamado de 2,5, né? Porque 0,5 mais 0,5 dá um inteiro, né? Ó, isso aqui mais isso aqui dá isso aqui, tá? Ou poderia ter escrito assim, ó, mais isso aqui é igual a isso aqui, com vírgula ou sem vírgula, tá bom? Então, para economizar espaço aqui, vamos pegar essas cabagadas aqui e apagar. Olha só, isso aqui é um número inteiro. Opa! Tá? Isso aqui é um número decimal. Ok?
Minha letra tá meio ruim assim, mas dá pra entender, né? Eu vou melhorando com o tempo, tá? E depois que eu comprar a mesa, como eu já falei, vai melhorando um pouquinho. E conforme eu vou treinando aqui na mesa digital, também vai ficando melhor. Então, número inteiro, número decimal, porque eu tenho vírgula e eu tenho valores que estão à esquerda desta vírgula e à direita desta vírgula. Vou reproduzir aqui embaixo de novo esses 2,5, ó, só pra gente, determinar o seguinte aqui. Tudo que está à esquerda da vírgula é número inteiro, tá? Então é a parte inteira do número, na verdade. Parte inteira. Tá? E aqui, tudo que está à direita da vírgula, ó lá, à direita da vírgula é a parte decimal. Seria legal que você estudasse o modelo decimal. Eu também vou ter aula aqui de modelo decimal, mas por enquanto não. Eu vou fazer essas aulas mais para frente. Fica de olho que eu vou fazer aula de modelo decimal. Mas, só para relembrar, eu não vou falar de décimo, de centésimo, de milésimo, de milionésimo. Eu não vou falar de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar hoje. Mas é necessário que você lembre pelo menos isso aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Voltou. 1248,732. Por que eu escrevi esse número decimal aqui? Primeiro, é um número decimal porque tem vírgula, separa parte inteira do número com parte decimal. E segundo, eu escolhi ele porque ele tem unidade, ele tem dezena, ele tem centena e pelo menos a unidade de milhar ou milhar, que é o que mais a gente trabalha. Ah, dá para trabalhar com mais? Dá, 11 mil, aí já seria centena de milhar, mas vamos pegar aqui, ó, até a casa da unidade de milhar, que é o que mais a gente vê. Depois a gente começa a desenvolver mais para frente. Tenha calma, tá? E aí, por que eu escolhi aqui 3 casas depois da vírgula? Porque eu queria trabalhar pelo menos com o décimo, o centésimo e o milésimo, tá bom? Já é o suficiente para a gente pegar alguns exemplos aqui. Bom, deixa eu mais uma vez mandar essas camagadas embora aqui. Acho que isso aqui também posso mandar. E aí a gente volta para o nosso exemplo aqui do 2,5. Então, 2,5 é um número decimal, porque tem vírgula, tá vendo? Eu sempre repito. É importante repetir para fixar, tá, pessoal? E aí, eu tenho aqui, ó, a possibilidade de somar com um número inteiro ou com outro número decimal. Se eu pegar e colocar aqui mais 3, qual é a soma que eu vou ter que montar? Assim, ó, 2,5 mais 3. Professor, por que você não colocou o 3 aqui debaixo do 5? Se fosse uma soma, por exemplo, de um número como o 25, que é um número inteiro, mais 3, o 3 viria aqui, certo? Sim, no caso de um número inteiro como o 25 mais o número 3, que também é um número inteiro, o 3 viria debaixo do 5, mas por uma regrinha que a gente já sabe. 3 são unidades, está na casa da unidade, então deve permanecer na coluna da unidade, junto com 5, que também é unidade. E 2 representa o 20. Se a gente for fatorar isso aqui, se a gente for fazer a decomposição, qual que é a decomposição disso aqui? Que é uma outra forma de somar. A decomposição de 25 é igual a 20 mais 5. E a decomposição de 3 é 3. 3 mais 5, 8. E 20 mais nada é 20, só que a gente põe desse jeito aqui, 28. Ó, 20 mais 8 é igual a 28. E aí termina. Esse aqui é o modelo onde eu fiz a decomposição, mas 25 é um número inteiro. Agora, diferente dessa soma, onde eu estou somando um número inteiro por outro número inteiro, eu tenho agora um número decimal sendo somado com um número inteiro. Portanto, eu não vou colocar o 3 debaixo do 5, primeiro porque a gente sabe que 2,5 não é número inteiro, é decimal. Mas não só por isso, eu tenho que obedecer a minha regra, onde eu sei que tudo que está à esquerda da vírgula é a parte do número inteiro, a parte inteira do número, e tudo que está depois da vírgula é a parte decimal do meu número. Então ele vem para debaixo do 2, porque o 2 é número inteiro, ele está antes da vírgula, tá? Aqui é a parte decimal. O 3 tem parte decimal? Não tem, é número inteiro.
Só que a gente subentende, a gente sabe que aqui, eu vou até mudar de cor, que aqui a gente teria 1,0. É que zero, nada, é a parte decimal, mas teria. Se isso te ajudar, você pode fazer isso para a conta ficar um pouquinho mais organizada e você não se perder. Qual que é a regra mandatória aqui na soma, na adição entre números inteiros e números decimais? Vírgula embaixo de vírgula, números inteiros embaixo de números inteiros, que não vai fugir aquela regra que a gente já sabe, que é unidade embaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena. Agora é uma regra em cima da outra. Por um acaso, eu tenho números aqui que são expressados apenas com unidades decimais e inteiros, tá vendo? 2,5 é decimal, 3 é inteiro. Mas, se eu tivesse um número, por exemplo, 22,5 e 33, 43 inteiros, eu ainda teria que seguir a segunda regra, que é aquela que a gente aprendeu antes, onde tem unidade abaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Se tivesse centena, milhar, a mesma coisa. O fato é que a gente tem números aqui que são compostos apenas por números inteiros e decimais, onde tem apenas as casas da unidade. Eu vou somar aqui o que tem depois da vírgula, porque eu já organizei, já montei a conta com vírgula embaixo de vírgula, já organizei certinho. 5 mais 0, né? 5 décimos mais 0 décimos, né? Que é nada, continua sendo 5 décimos. Vírgula, ó, a vírgula desce. Isso aqui é importante. Eu me lembro muito dos meus professores sendo muito enfáticos na hora de chegar, na hora da vírgula. Vírgula desce, eles falavam, e de fato é isso mesmo, né? Desceu a vírgula e 2 mais 3 igual a 5. 2 mais 3 igual a 5. Então tá lá. 2 inteiros mais 3 inteiros, 5 inteiros. Desceu a vírgula, agora vamos para a parte dos decimais. 5 décimos mais 0 décimos, 5 décimos. Meu resultado de 2,5 mais 3 é 5,5, tá? E aí eu vou colocar aqui o meu resultado, 5,5. Notou a diferença da soma de números inteiros com números inteiros e decimais? E agora, se eu tivesse só número decimal, fica mais fácil ainda, porque eu vou ter dado embaixo de cada um dos números antes e depois da vírgula. Veja só, eu vou ter aqui como exemplo esse número aqui, ó, 50,35, eu quero somar ao número 16,90. 0 inteiros, 6 inteiros, unidade. 5 inteiros, dezena, então é 50. 1 inteiro, dezena, então é 10, tá? Depois da vírgula, os meus decimais. 3 décimos, 9 décimos, 5 centésimos, 0 centésimos, tá bom? Agora, eu vou fazer a minha soma normal. Eu já posso colocar a minha vírgula se eu quiser para facilitar. Eu posso fazer isso. E começo aqui. 5 mais 0, 5, né? 5 mais nada é 5. 3 mais 9 é 12, né? 9, 10, 11, 12. Eu posso fazer o contrário também, tá? Mas, seguindo a regrinha aqui, ó, de cima para baixo, primeiro esse, depois esse, 12. Opa! 12 aqui? Não. Qual é a regrinha se fosse um número inteiro? Fica o da direita, sobe da esquerda, né? Então, deu 12. Opa! Deu 12. Aqui permanece e aqui sobe. Então, 2 fica aqui e o 1 sobe lá para o 0, que é a próxima casa depois da vírgula. Olha lá, antes da vírgula, perdão. 1 mais 0 é 1, né? Eu tenho 1, acrescento nada, continuo com o meu número 1 aqui. E aí eu acrescento 6, aí sim eu fico com 7. 5 mais 1 é 6. Meu resultado é 67,25. Você notou uma coisa? Que quando eu ultrapasso o número 10 aqui na casa dos décimos, que são decimais porque estão depois da vírgula, eu permaneço com o número da direita e o número da esquerda, ele ultrapassa a vírgula e vira um número inteiro. Por quê? Porque 10 décimos dá um inteiro. Tá? Se você pegar lá a barrinha do decimal e for colocando o décimo, vai acabar dando um inteiro quando você somar os 10 décimos, tá bom? E aí, meu resultado é esse aqui, 67,25. Vamos pegar mais um exemplo aqui. 284, opa,
Tá feio aqui, deixa eu colocar mais para cá. A caneta tá perdendo a 284,36 a precisão. Mais, ó, 45,72. Vou começar por aqui? Não, porque 45 não é um centésimo, 45 é um décimo, né? Então tá aqui, ó. Dezena, tá? Desculpa, décimo é aqui, depois da vírgula. Então, dezena começa aqui. Aqui, unidade, 45, aí sim, ó, 72, 7 décimo, 2 centésimo. Ó, posso colocar, opa, muito grande esse traço aqui. Posso colocar o mais aqui, posso colocar o mais aqui fora. Deixa eu colocar o mais aqui hoje para ficar diferente, ó, pra você ver que não tem importância. O que eu já ponho? Vírgula embaixo de vírgula, para não esquecer. Eu gosto de começar assim, para não esquecer, fica mais prático. Depois, quando você pegar a prática, você não vai precisar ficar colocando a vírgula logo de cara. Você vai fazer a soma e depois põe a vírgula no final. Ou você vai fazendo a soma e vai colocando a vírgula conforme você vai fazendo a soma. Tem várias formas de fazer. 6 mais 2, 8. 7, 8, 9, 10. Ficou 10, subiu 1. 4 mais 5, 9 mais 1, 10. Ficou o 0 do 10, subiu o 1 do 10. 8, 9, 10, 11, 12. Mais 1, 13. Ficou o 3, subiu 2. 2 mais 1, 3. Ó, fiz mais rápido, tá vendo? Mas a técnica é a mesma, é só você ir pegando prática, tá? E pratique cálculos para você ficar mais rápido nas somatórias simples. Não só nas somatórias, depois nas subtrações, nas divisões e nas multiplicações, tá bom? Principalmente nas multiplicações e divisões que são mais complicadas, que dão números maiores, dependendo dos algarismos que você usa, tá? Então, tá aqui. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Então, próximo exemplo. 229, opa, até me habituar aqui com as ferramentas, mas a gente aprende. 229,9, olha só, mais 76 inteiros, então eu monto aqui, ó, antes da vírgula. E não vem vírgula necessariamente, obrigatoriamente, porque é um número inteiro, mas eu posso colocar para me ajudar e completar com zero, já já a gente faz isso. Mais 40, parte inteira da conta, vírgula, esse tem número decimal, 873. Então esse 8 deve ficar debaixo do 9, aqui, deixa eu colocar mais organizado, ó. 873. Aí eu passo um traço na conta aqui, sinalizo que ela é demais, né, conta de adição. Como não tem mais um número aqui, ó, unidade, parte inteira, unidade, dezena, centena. Na centena, nessa terceira parcela, não tem, então eu vou aproveitar e colocar um mais aqui, já que eu sei que não vai ter nenhum número, então eu posso colocar um zero ou até o mais aqui. E agora, eu vou usar outra cor para completar com zero, só para me ajudar. Então, aqui eu coloco um zero, que não tem centena na segunda parcela, tá? Aqui eu coloco uma vírgula e completo com mais 3 zeros. Por quê? Vírgula, porque os dois outros números não são inteiros igual 76 e porque eu tenho 3 casas depois da vírgula, são os meus decimais. No caso da terceira parcela são 3, então eu já coloco 3. A segunda até tem uma casa depois da vírgula. E aí eu preencho com mais 2, já que tem só uma. Agora sim eu tenho, ó, a coluna 1, 2 e 3 antes da vírgula, a coluna 1, 2 e 3 completinhas aqui. Se eu não tivesse colocado esse mais aqui, tivesse colocado mais para cá, eu colocaria um zero aqui também, tá bom? 0 mais 0 continua sendo 0, mais 3, 3. 0 mais 0 continua sendo 0, mais 7, 7. 9 mais 8, 17. Subiu 1 lá para as unidades do número inteiro, da parte inteira da conta. Vírgula embaixo de vírgula. 9 mais 1, 10. Mais 6, 16. Ficou 6, subiu 1. 2 mais 7, 9. 9 mais 4, 13. Mais 1 aqui em cima, 14. Subiu 1, ficou 4, subiu 1. 2 mais 0, nada. Mais o 1 que subiu do 14 aqui da soma anterior, 3. 343,773. Se a gente for fazer isso na calculadora para confirmar, olha lá. 229,9, ó, tem que obedecer certinho, não teve o zero na frente, muito embora não fosse fazer diferença, porque zero depois não faz diferença, tá? Mais 76 inteiros, tá vendo? Só colocar 76 e colocar mais 40,873, olha lá, 346,773, tá bom?
Esse é o resultado do nosso penúltimo exercício. E aqui embaixo eu vou fazer mais um último aqui pra gente, antes de ir para a próxima explicação. Ó, 8,021 mais 3, parte inteira da conta, mais 0,02. Ó, não usou essa casa decimal, essa terceira casa decimal depois da vírgula. Mais 5,70. Também usou mais ou menos o mesmo modelo, esse número aqui com o número de cima. Então, vamos tentar fazer a conta sem colocar o zero agora? É simples, ó. Vou colocar aqui bonitinho e deixa eu trazer para cá, para cima. Vamos lá. Obedecendo aqui, ó, os espaços, eu tenho um 1, eu tenho um nada, então é 0, e eu tenho mais um nada, que então também é 0. 1 mais nada é 1, certo? 2 mais 2 são 4. 1 mais 0, ou nada, continua sendo 4. 0 mais 0 continua sendo nada, 0, mais 7, ganhei 7 no final. 7. Opa, parte decimal pronta. 8 mais 3, 11. 8, 9, 10, 11. Mais 0, 11. Não acrescentou nada. Mais 5, você pode completar, tá? Deve ter de cabeça, mas se não tiver completa, ou você pode fazer o inverso. Soma os maiores que fica mais fácil e depois você soma os menores, né? Então, 8 mais 3, 11, mais nada, continua sendo 11, não acrescentou nada, mais 5, 16. Então, parte inteira pronta, 16,741, ok? Nosso último exemplo, passamos para o próximo slide aqui, para a gente falar das propriedades de adição. Sem querer, eu já expliquei um pouquinho da comutativa, que é a primeira. Então a gente vai passar por propriedade comutativa, associativa, propriedade de elemento neutro e de fechamento da adição. Propriedade comutativa da adição. Se mudarmos as parcelas de lugar na adição, o resultado não se altera. O que são parcelas? Lembra que eu falei? São os números que formam o meu total, a minha soma, o meu resultado ali, né? Mais chamado de total e soma. Então, nessa expressão aqui, eu tenho A mais B, que é igual a B mais A. Ele está dizendo o seguinte aqui, que 3 mais 2 seria igual a 2 mais... Opa, vou colocar mais longe aqui. A 2 mais 3, tá? 3 mais 2 é quanto? É 5, né? 3 mais 2 é 5. E 2 mais 3? 2 mais 3 também é 5. Então a soma é igual. Você viu que não adiantou eu mudar? É isso que a propriedade comutativa da adição faz. Você pode fazer teste com vários números aí, sempre vai dar a mesma coisa, né? A alteração de lugar aí das parcelas não vai afetar o seu total, a sua soma, tá bom? Segunda propriedade da adição, que é associativa. Aqui nós temos A mais B dentro de parêntese e fora do parêntese mais um C. Ele está dizendo que se eu mudar o parêntese de lugar e adicionar primeiro o B mais o C, que é o final, tá vendo? Ó, seria esse B mais esse C, e depois somar ao A, porque a regrinha é essa, né? A gente vai ver lá para frente que a gente soma tudo que tem dentro do parênteses primeiro, faz o cálculo de tudo que tem dentro do parênteses primeiro, independente do tipo de operação, e aí, por último, que a gente soma o que está fora. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, usando os mesmos números que a gente estava usando na operação anterior. 2 mais 3, aonde 2 é A e 3 é B, mais 2, aonde 2 é C, C é 2, tá? Então, estou colocando de baixo que vai ficar mais fácil, inclusive. É a mesma coisa aqui. 2 mais, abre parêntese, 3 mais 2. Vamos trocar, inclusive, de número aqui no C. Vamos colocar aqui 1, só para ficar diferente do A, que também é 2, né? Para não confundir. Ó. A é 2, B é 3 e C é 1. Isso é um fato. E agora, na expressão, nós temos o seguinte. Para a gente fazer o cálculo aqui,
a gente teria que fazer primeiro 2 mais 3, que é igual a 5. Depois mais 1. E embaixo, 5 mais 1 é 6. Resultado 6. Agora, nesta outra aqui, essa igualdade está dividindo aqui, tá? Então a gente não pode esquecer que isso aqui é uma coisa. Opa, perdão. Isso aqui é uma coisa antes da igualdade. E isso aqui é outra coisa depois da igualdade. Vou fazer aqui em cima. Pronto, consegui. Tá difícil, mas eu consigo. E aqui é outra coisa. Então, eu vou fazer de novo aqui. Só que aqui eu não posso começar por esse 2, que é o A. Eu tenho que começar somando o B com o C, porque eles estão dentro do parênteses. 3 mais 1 é igual a 4, tá vendo? É um número que nem deu aqui. Olha que diferente. Fiz aqui, preciso baixar esse para somar. 2 mais 4 é igual a 6. Ó, cheguei no mesmo resultado. Só que aqui sendo no final 2 mais 4 e aqui 5 mais 1. Tá vendo que não diferenciou? Eu alterei totalmente de lugar aqui, mas a propriedade associativa também diz que o resultado é o mesmo, não afeta, tá bom? Próxima propriedade, que é a de elemento neutro. Muito fácil também, né? A gente já até passou por vários exemplos. Todo número ao qual você adiciona zero é ele mesmo, não acrescenta nem diminui, ele não muda, fica estático. Tô com 3 balas, ganhei nenhuma bala, eu continuo com as minhas 3. Se eu não tiver chupado a bala, né? Continuo com as minhas 3. Certo? Tô com 2 carros, me tiraram 0 carros, eu continuo com meus 2 carros, tá bom? Então, veja, vou colocar um número bem simples aqui. 7 mais 0 é igual a 7. Não mudou, olha lá. O meu original continuou sendo o meu final, tá? 248 mais 0. Ah, esse número é maior, esse vai dar. Não, é igual a 248. Propriedade do elemento neutro, tá bom? Próximo slide. Essa é bem simples, não tem nem exemplo aqui para dar. Se você tem um conjunto de números que são naturais, o resultado será sempre um número natural. Então, se você soma um número natural, ó, isso aqui é uma parcela, não podemos esquecer. Isso aqui é uma... Opa, perdão. Isso aqui é uma parcela. Isso aqui é uma parcela, tá? Então, se eu somo uma parcela que é um número natural com outra parcela que também é um número natural, o resultado será um número natural. É a soma de 2 números naturais, tá? Mesma coisa aqui, ó. 5, número natural, mais 11, que é o número natural, dá 16, que também é número natural. Essa é a propriedade do fechamento da adição. E aí, se você tiver números reais, outros tipos de números da matemática, se você fizer a soma entre eles sendo todas as parcelas do mesmo tipo de número, o resultado, ou seja, a soma ou total, vai ser uma soma ou total daquele mesmo tipo de número. Tá bom? Agora, chegou a parte 2 aqui da lição, você vai começar, essa é a primeira aula que eu estou dando, né? Então você vai começar a ver que eu tenho 3 formatos que eu vou apresentar. Esse formato, que é na tela do computador, com PowerPoint, com software específico aqui. Um segundo formato na lousa física e um terceiro formato no papel. Durante as aulas eu vou sentir qual é o melhor formato que vocês gostam, que vocês querem, que vocês se sentem mais confortáveis, que o aprendizado fica melhor e eu passo a adotar o formato que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá para a lousa física. Bom, vamos para os nossos exercícios, então. Vamos pegar aqui algumas continhas de adição e praticar bastante, tá? Eu vou começar aqui, ó. 1964 mais 1000. Vou fechar a porta aqui. Mais 1254. Ok? Conta de mais. Aqui montada, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar. Aqui não tem um ponto, ó, ele está oculto, mas você pode chamar essa coluna de milhar ou de unidade de milhar, ok? Aqui, né? Posso esquecer, tem que olhar para cá. 4 mais 4 dá 8. Vou colocar o resultado aqui de outra cor, para vocês terem noção aqui quando tem reserva. E aí eu preciso subir. Deixa eu já usar a cor azul aqui. Olha lá. 4 mais 4, então, dá 8. 5 mais 6 dá 11.
9 mais 2 dá 11, mais 1 que subiu dá 12. 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3. Olha lá, ponto aqui para poder separar, tá bom? Então, continha feita, vamos para a próxima para praticar. 1.254 mais 3.300. 3.200, né? 3.245. 5 mais 4 ou 4 mais 5, 9. A mesma coisa aqui, né? Só inverteu. 5 mais 4 ou 4 mais 5, 9 de novo. 2 mais 2, 4. Ponto 1 mais 3, 4. Fiz bem rápido essa, né? Porque conforme você vai pegando a prática, você não vai precisando ficar completando os números na cabeça. Você já vai montando, já vai fazendo automaticamente. Mas aqui para não esquecer. 4.183 mais 5.576. Vamos lá. 3 mais 6, 9, né? 8 mais 7, 15. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7. 4 mais 5, 9. 9.759. Próxima. 1.265 mais 4.246. 5 mais 6 dá 11, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você pode fazer sempre assim, tá? E completando na mente até você gravar. Certo? É você gravar todas as tabuadas, ok? 6, ou 1 mais 6, 7, mais 4. 8, 9, 10, 11. 11 também. 2 mais 2 é 5 e 1 mais 4 é 5. 5.511. E aí, você pode ver que o padrão segue, tá? Alguns exemplos que a gente pode fazer, com sobra, sem sobra, com milhar, sem milhar, com dezena, com unidade, com 2 números, com um número só. Você quer ver? Vamos fazer um aqui, ó. 1.235 mais 681 mais 16 mais 2.200, opa, vou botar mais aqui embaixo, 2.230 e 2, aqui é 16, ok? A gente pode começar pelos números menores para poder facilitar. 6 mais 5, 11 mais 2, 13 mais 1, 14. 8, que é o número maior, né? Mas esse 3 aqui, 11. 11 mais 13, 14. 14 mais 1, 15. Mais 1, 16. 6 mais 2, 8. 9, 10, 11. Olha lá, você pode ir completando. 2, 3, 4. Opa, casa do milhar, ponto. 4.164. Assim você consegue fazer qualquer soma, qualquer conta de mais. E aí a gente parte agora para o próximo exercício, que é no papel, para poder você ver se fica interessante também. Esses exemplos aqui foram rápidos, só para você ver o formato, ver se fica bom, a iluminação, se na lousa, se a voz fica bacana. Estou com um gravador aqui, gravando a voz com um pouquinho mais de qualidade, né? Tem um reflexo que eu estou vendo aqui, é o reflexo da minha softbox, de repente não fica tão bom, tão bom. Então, como é o primeiro vídeo, estou fazendo de vários formatos e aí você me diz como fica melhor. Vamos para os últimos exemplos aqui, aí vai ter mais exemplos agora, que vai ser no papel. Eu vou gravar a câmera no papel e aí você me diz se fica bom e a gente vai ajustando os próximos formatos. Até daqui a pouco. Bom, vamos começar trabalhando então com contas de adição sem reserva, tá? Começamos então aqui, ó. 35 mais 3. Monta a conta. Como eu falei, o sinal de mais ele pode ficar fora ou dentro da conta, caso você perceba que alguma das parcelas não esteja usando a casa
que a gente precisa, que é a casa de baixo, sempre a última casa, a última parcela, a última linha. Nesse caso, a última linha da última parcela é essa linha do 3 aqui. Tá vazio, porque ele não tem dezena, ele é 3, ele é unidade. Então, poderia ter colocado mais aqui. Mas não faz mal colocar aqui fora, tá? E aí a gente faz a operação normalmente. 5 mais 3, sempre de cima para baixo. Como tem a propriedade, que é a primeira propriedade que eu conversei com vocês, então não tem importância. Se você fizer 3 mais 5, também vai dar certo. Mas o normal é de cima para baixo. 5, 6, 7, 8. 5 mais 3 igual a 8. Vou colocar de cor diferente aqui. 8. 3 mais 0 é 3, né? Tenho 3, não adiciono nada, ou adiciono nada, continuo com 3. Então, 38. Segundo exemplo aqui, também bem simples, que é de 76 mais 2. Unidade embaixo de unidade. Trazer aqui mais para cima. Olha lá. 6 mais 2 é 8. 6, 7, 8. Então, aqui. E 7 mais 0, a mesma coisa que 3 mais 0, não adicionou nada, então continuou o meu 7. 78. Ok? Vou fazendo assim até chegar à conta que tem unidade e dezena, tá? Por exemplo, 61 mais 25. Uma coisa legal de você fazer é o seguinte: quando eu monto a conta, pausa o vídeo aí e tenta resolver sozinho. O melhor exercício é aquele que você consegue ir resolvendo sozinho. Não tem problema se errar. Se errar, você vai ver o professor mostrando como se faz e faz a tua correção. Mas é legal, ó. Montei a conta, você já pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Depois você dá continuidade e vê se acertou. Isso é um bom método, viu? Então, 1 mais 5 igual a 6. E 6 mais 2 é 8, né? 6, 7, 8. Opa! 86. Tá vendo? Todas essas contas que eu estou fazendo são contas que não tem reserva. São contas que não vai nada em cima, porque não sobra nada embaixo, entre uma classe de unidade e uma classe de dezena, ok? Vou fazer aqui uma com que vai um número um pouco maior, vai dar um número de centena embaixo, até agora deu um número de dezena, né? Ó, 38, 78, 86. Então, vou separar aqui, vou fazer uma que ainda não vai reserva, mas que dá centena embaixo. Por exemplo, 34 mais 94. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Né? Se eu tiver com dúvida, ó, faço aqui as casas e, deixa eu pegar um lápis aqui, dou aquela separada de leve aqui, ó, para me ajudar a montar a conta. 4 mais 4 é 8, certo? E 3 mais 9 é 12, né? Eu pego do maior, vou para o menor. Fica mais fácil, ó, 9, já que tem a comutativa. 9, 10, 11, 12. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar o 2 aqui e vou subir o 1, só que não tem mais nada para somar. Não tem casa de centena para somar, vai até a dezena. Então, no mesmo momento que eu até brinco, né? Que eu coloco 1 aqui em cima, não tem ninguém para sustentar ele, ele cai aqui embaixo. E virou 12 de novo. 128, tá bom? Então, essas aqui são adições que você vê que não tem reserva. Por mais que dê centena na casa, você não encontra reserva, porque o número que a gente soma entre as parcelas, ele dá sempre até 9. Essa é a regra. Por exemplo, deixa eu colocar uma outra aqui. Que deu um número maior. Por exemplo, ó, 113 já é um número que tem centena, dezena e unidade. Ou, se você preferir, que é o correto, né, ler da direita para a esquerda. Unidade, dezena e centena. 3 unidades, 10 dezenas, 100 centenas, tá bom? E aí, se tiver dúvida ainda, faz lá o desmembramento, né? Fatório e faz o desmembramento. Você desmembra em 100, em 10, em 30, soma e depois soma o final. Bom, 113 mais 252. Olha lá. 3 mais 2 é 5. 1 mais 5 é 6. Esqueci de colocar em vermelho. 1 mais 5 é 6. E 1 mais 2 é 3. Quer dizer, as somas das unidades, dezenas e centenas nunca vai ultrapassar de 9. E se não ultrapassa de 9, ou seja, não vira uma dezena, né? Daqui para cá não vira uma dezena para precisar subir, daqui para cá não vira uma centena para precisar subir,
ele não vai precisar ter reserva, ok? Então é um número maior com essa característica. Agora eu vou separar aqui para a gente trabalhar com adição com reserva, tá? Sem reserva, com reserva. E aí a gente vai um pouquinho mais para baixo aqui. Vamos ver se pega tudo, pega. Assim, ó, para não atrapalhar os números de cima. Legal. Agora eu vou montar aqui uma conta bem básica, mas que já tem que ter reserva por conta dela, que é 65 mais 27, por exemplo. 7 mais 5, a gente vai chegar até ele, né? 7, 8, aí mentalmente a gente pensa no 5 aqui. 8, 9, 10, 11, 12, então dá 12. Vai o 2, e aí eu vou usar aqui a azul para poder diferenciar. Vai o 2, fica o 2 e vai o 1, né? O que vai é em cima sempre. O 2 ficou porque o 2 é unidade. O 1 subiu porque representa a dezena, foi para a casa das dezenas. Então, 5 mais 7, 12, subiu 1, agora o próximo que a gente vai somar, aqui está pronto, né? Na unidade, a gente vai somar as dezenas agora. Nós somaríamos normalmente, se não tivesse subido nenhum número, 6 mais 2, e você pode continuar fazendo isso. 6 mais 2 é 8, só que você não pode esquecer que subiu 1, e 8 mais 1 é 9, então dá 92, tá vendo? Por que é uma adição com reserva? Porque isso aqui é a reserva. A gente transformou, a gente converteu um número que era de dezena para não ficar na unidade, porque não pode, e a gente colocou ele lá na casa da dezena para somar com as outras dezenas, tá certo? Vamos para mais exemplos aqui. 65 mais 26, ó, bem próximo, né? 65 mais 26. Bom, se 5 mais 7 deu 12, 5 mais 6 vai dar 11. Se tiver com dúvida, completa. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Ficou o 1, foi o 1 do 11. 6 mais 2, 8. Mais 1, 9. Obviamente, menos 1 aqui porque 27 é 1 só maior do que 26 e em cima estava igual a 65. Isso aqui deu 92 porque aqui foi 27, aqui deu 91 porque foi 26. Ok? Vamos para uma diferente aqui. 259 mais 633, uma conta maior. Olha lá, segredo nenhum. 9, 10, 11, 12, certo? 9 mais 3 é 12, ficou 2, subiu 1. 5, 6, 7, 8. 5 mais 3 é 8. Com 1, 9. 6, o do maior para o menor vai ficar mais fácil. 6, 7, 8. Então, 2 mais 6, ou 6 mais 2, é 8, ok? Vamos para uma com milhar e a gente fecha aqui os exercícios. 5.246 mais 1.500... 1900, né? Falei 1.500, escrevi 1900. 1957. Tá lá, do maior para o menor para facilitar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 mais 7 ou 7 mais 3, 13. Ficou 3, subiu 1. Por quê? Porque aqui é a casa da unidade. Ok? 5 mais 4, quem tem de cabeça sabe que é 9. Com 1, 10. 9 mais 2, 11 mais 1, 12. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. 7.203. Ok? Assim a gente tem os nossos resultados de conta de adição com reserva, quando existe a reserva, tá? Olha lá. Aqui teve também os 3, tá vendo? Ó, e sem reserva. Pode acontecer dessa reserva ela ser maior do que 1. Por um acaso a gente viu cálculos aqui que a reserva foi 1, mas a reserva pode ser 2. Se o resultado desse cálculo aqui fosse, por exemplo, ao invés de ser 13, fosse 23, o 3 ia ficar, o 2 ia subir. Então não importa o algarismo que sobe, ele é sempre somado com a casa respectiva de dezena, centena, milhar e assim por diante, tá certo?
Bom, com isso nós terminamos então a nossa aula de adição, falamos das propriedades de adição com reserva, sem reserva, com poucos algarismos, com muito algarismos. A conta que envolve soma de números inteiros, números decimais, né? Então é uma aula bem completa aí com o tema adição. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber as notificações das novas aulas que eu publicar. E se você tiver qualquer feedback, tá, sobre a aula, fique à vontade para a gente sempre trazer o material que vai servir para você, que vai ser interessante para você, tá? Eu apresentei 3 modelos aí, PPT, lousa e papel. Então você me diz também qual é mais interessante para eu entender que caminho que eu sigo e a gente faça aí um bom trabalho juntos. E aí, gostou da aula? Espero que tenha gostado. Se gostou da aula, assina aí o canal, dá um like no vídeo, coloca suas sugestões e assina lá, ativa as notificações para receber as notificações das novas aulas quando elas forem gravadas e publicadas. Espero que tenha gostado da aula e até a próxima.